Temos que entender, né? Hoje o Feng Shui é tão complexo, né? Existem tantas variantes, né? Hoje você tem o Feng Shui meio que renascendo do ponto de vista um pouquinho mais firme e consistente, mas há uma década atrás, 2 décadas atrás, o boom do Feng Shui nos anos 90, que foi muito bacana quando chegou no Ocidente, essa sabedoria. Por um outro lado, trouxe também uma série de questionamentos e, né, para não dizer algumas descompensações também com relação a conceito, né? Nós temos que entender que o Feng Shui não vem de um lugar apenas. Todo mundo vende o Feng Shui como a arte chinesa do bom lugar. Sim, na sua origem sim. Mas o Feng Shui que muitas pessoas conhecem, praticam ou estudam ou estudaram, geralmente no início da pesquisa, é um Feng Shui que algumas pessoas chamam de Feng Shui, e é um termo técnico e o termo é bem correto. Feng Shui moderno, Feng Shui simbólico, Feng Shui intuitivo, que abarcam uma série de estudos sobre o ambiente, então não deixa de ser um estudo ambiental, mas não é Feng Shui de fato. Para ser Feng Shui, nós temos que entender que abarca uma série de técnicas, temáticas e infraestrutura metafísica fundamentada numa cultura que é a cultura ancestral chinesa. O Feng Shui moderno, simbólico e intuitivo é um Feng Shui que muitos brasileiros conhecem porque chegou aqui no Brasil principalmente no fim dos anos 80, início e se difundiu durante os anos 90, né? Que algumas pessoas até chamam esse Feng Shui de Feng Shui do chapéu preto, né? Então eu me refiro a esse tipo de Feng Shui, não deixa de ser um Feng Shui moderno. É um Feng Shui que veio dos Estados Unidos, ele nasceu no fim dos anos 70, então podemos colocar aqui que ele tem 40 anos, né, de idade, e nasceu nos Estados Unidos. E tem uma origem parcialmente chinesa, mas muito do ponto de vista tibetano, né? Então, quando o pessoal fala sobre o Feng Shui moderno e também as suas variantes, porque depois evoluiu para várias dissidências ou pequenas variações, a base do Feng Shui moderno é o que muitas vezes as pessoas chamam de Feng Shui do chapéu preto ou da sectaneira do budismo tântrico do chapéu preto, ou como algumas pessoas também costumam colocar, de escola californiana ou americana, que foi inventada, né, por um chinês que teve um estudo numa linha específica de budismo, né, que é o budismo tântrico, né, que não tem a ver com o budismo específico do Dalai Lama, então é um outro tipo de budismo, não é o budismo tibetano no ponto de vista que conhecemos, né, que geralmente o ocidental conhece. Mahayana ou Theravada é uma outra linha, uma outra maneira de pensar, e ele é uma mistura de uma série de relações tibetanas e chinesas. Chinesas muito pouco da técnica e mais no sentido cultural, e no sentido do Tibete, uma coisa muito ritualística, né? Esse Feng Shui moderno, simbólico ou intuitivo, é aquele Feng Shui que trabalha com os cantos, né? O canto da fama, o canto do relacionamento, o canto do trabalho, a casa como um modelo em que você tem pré-determinações, em que você faz correções específicas, usa cristal, usa flautas, usa algumas pessoas que são da seita do chapéu preto, usam sinabares ou realgar para consagrações e limpezas, e dessa maneira. É um Feng Shui que foi dado o nome de Feng Shui porque trabalha sobre o escopo do ambiente. Mas se você for pensar no ponto de vista semântico, né, etimológico da palavra, e também de todo o conceito por trás do que representa o Kanyu ou Feng Shui, o budismo, essa técnica, né, do chapéu preto,
do budismo tântrico do chapéu preto, ele não é o Feng Shui, de fato. Ele é uma maneira de interpretar o ambiente com as suas regras, com seus valores, com seus fundamentos muito claros, muito definidos, que também tem a sua relevância, mas a gente tem que entender que ele não é todo o Feng Shui. Ele não representa necessariamente o Feng Shui tradicional, porque ele foi basicamente uma variação de uma série de metodologias orientais. Quando falamos, e tem 40 anos de idade, né, podemos dizer assim, quando falamos em Feng Shui, o Feng Shui que nós oferecemos no nosso instituto é o que nós chamamos de Feng Shui tradicional ou Feng Shui clássico. O que é o Feng Shui tradicional ou Feng Shui clássico? O Feng Shui tradicional ou Feng Shui clássico, ele é as mais variadas escolas e maneiras de pensar o ambiente, tendo como base fundamentalmente a metafísica chinesa, o pensamento chinês ancestral. Se você for pensar, a base do Feng Shui tradicional é milenar, não é apenas de algumas décadas, ela é milenar, e as bases da própria metafísica, fundamentos que depois foram estudados e analisados no Feng Shui, chegam a mais de 2000 anos. Alguns estudiosos e pesquisadores fundamentam até mesmo chegando próximo dos 3 ou 4 mil anos, com resquícios de fundamentos ancestrais que ainda são usados em alguns tipos de averiguação e análise. Então é uma coisa muito rica, uma coisa muito profunda e muito antiga. Não necessariamente que antigo seja melhor e mais completo, mas que existe uma história. Então, quando falamos de Feng Shui tradicional ou clássico, eu estou falando do quê? De toda uma tradição, de toda uma linha de pensamento que, obviamente, tem suas variações, evolui com o tempo, e o Eternal Chi, né, o nosso centro de pesquisa, tem essa função de trazer essa adaptação de um pensamento muito ancestral para o mundo de hoje, que é tão complexo e também tão dinâmico, mas que perpetua, de uma certa maneira, aspectos tradicionais que ainda funcionam, que me parecem ser relevantes ainda para o mundo de hoje. Então, a diferença do Feng Shui moderno, do Feng Shui simbólico, do Feng Shui intuitivo, do Feng Shui clássico tradicional, é que no Instituto nós trabalhamos com esse segundo, em que existem várias escolas, cada escola tem uma maneira de pensar a construção, uma especialidade, um ponto focal de análise. E uma coisa que é importante salientar, isso não é uma crítica, porque, como eu disse, eu acho que para todas as maneiras de olhar as terapias, sejam holísticas alternativas ou mesmo as terapias em sincronicidade, que algumas pessoas chamam, que o Feng Shui está incluído nelas, existe espaço para todo mundo. Existem excelentes profissionais e bons profissionais nesse Feng Shui moderno, tal qual existem também profissionais adequados, bons, ótimos do Feng Shui tradicional, e como também existem profissionais das duas maneiras de pensar, que às vezes dão uma deslizada e em vez de reforçar o nome da própria especialização, acabam se perdendo em choques, em questões que não são que não trazem um sentido benéfico, né, da palavra, né, e acaba gerando muito mais equívoco no participante, no curioso, nas pessoas que estão começando nessa arte, né? Mas uma coisa que a gente pode entender, e eu diria que talvez seja um balde de água fria, mas espero que não seja um balde de água fria no sentido da existência, seja um choque de diferenças de potencial, mas que possam fazer, com esse pequeno incômodo que eu vou falar agora, acender um comichão, podemos dizer assim, de pesquisa, de aprofundamento. Ao nosso ver, não é possível você conhecer, estudar, se profissionalizar
no Feng Shui num fim de semana, com algumas horas, ou mesmo em um mês, fazendo alguns cursos aqui e ali. Não dá para fazer um Feng Shui à distância, em que você envia uma planta, faz a análise e retorna com as curas, sem mesmo chegar e analisar o local. Ao nosso ver, seja no Feng Shui moderno, no Feng Shui tradicional, ela é necessário aprofundamento, inferência, técnica, aprofundamento das suas mais variados escopos de análise. Então, quando falamos em formação, né, de Feng Shui, principalmente na nossa linha que é o Feng Shui tradicional, não é possível formarmos profissionais em um fim de semana. Não é possível formarmos pesquisadores em 1, 2, 3, 4 meses. Não é possível. Porque quanto mais se estuda essa arte, por isso que eu digo que é uma arte, não uma arte no sentido poético, né, da arte apenas, mas uma arte enquanto sensibilidade, caminho de sensibilidade. Quanto mais se estuda, mais a gente aprende que a gente sabe pouco, né? E é necessário talvez algumas décadas, né, para a gente chegar e falar assim, eu acho que eu entendi isso, né? Eu acho que eu percebi que é por aí, né? Não é fácil. Então não existe uma resposta rápida. Não existe, faz isso, coloca aqui o objeto e vai dar certo a sua vida. Não. Então esse é o balde de água fria que eu coloco para as pessoas que estão ouvindo, assistindo esse vídeo. Mas ao mesmo tempo, o que nós podemos oferecer é informação. Podemos oferecer conteúdo. Podemos oferecer algumas dinâmicas que algumas pessoas estão buscando, que é saber de onde vêm as coisas, como essas funcionam e como essa viagem pode começar. O final cabe a cada um, né? Mas como ela pode começar? Então o Instituto Eternauti tem essa função de oferecer para os participantes e principalmente não apenas para os curiosos, mas para as pessoas que querem um pouco além da curiosidade de uma resposta rápida de fim de semana. As pessoas que podem investir um pouco mais de tempo no sentido de qualidade de vida, no sentido de reflexão pessoal e o sentido de aprofundamento no ato de morar. Como eu moro, aonde eu moro, por que eu moro dessa ou daquela maneira, como é que o ambiente que me cerca me influencia e como eu posso modificar dentro do meu escopo pessoal algumas dinâmicas que modifiquem uma série de coisas na minha vida, inclusive uma melhor vida, uma vida mais ampla, no sentido mais geral. Esse estudo não é um estudo fácil, é um estudo muito complexo, mas é um estudo fascinante. E eu convido a vocês a conhecer um pouco mais esse estudo. Vamos continuar falando um pouquinho sobre as possibilidades de caminhos de interpretação. Isso é uma coisa que muita gente pergunta. Como eu posso começar? Né? Aonde eu posso começar? Né? Esse estudo do Feng Shui tradicional. Vamos falar um pouquinho disso agora.